Bem-vindos à atualização da previsão do tempo para os próximos 7 dias em todo o país, em que falaremos de forma inicial sobre as previsões de chuva e, segundamente, sobre a temperatura em todo o Brasil. Os próximos dias, com respeito à chuva, será marcado por dias mais secos em boa parte do Brasil central e por uma chuva mais forte no extremo norte e litoral do Nordeste. Com relação às temperaturas, nós teremos temperaturas mais altas em boa parte do Brasil central. Uma onda de calor bem forte deve se intensificar sobre o centro-oeste e sobre áreas da região norte e nordeste, trazendo temperaturas bem altas. Já no sul do país, o sábado começa com geada em boa parte das áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul e também nas áreas serranas, entre o estado gaúcho e de Santa Catarina. As temperaturas na Serra Gaúcha amanheceram neste sábado abaixo de zero em algumas estações e também sobre a região dos Pampas, no extremo sul, já próximo ao Uruguai, nós também temos temperaturas que beiraram os 0 graus Celsius, mas essa massa de ar polar não deve avançar com muita força em direção ao Paraná e nem aos demais estados do Sudeste e Centro-Oeste, já que ela deve perder força e deve ficar concentrada principalmente sobre algumas áreas mais altas de São Paulo e também do Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas não deve abranger de forma mais forte o interior dos estados. E com respeito à chuva, este sábado será mais chuvoso, principalmente sobre o litoral de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, devido à passagem da frente fria. Esta frente fria, nos últimos dias, ela passou por áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e agora, movimentada pelo ciclone que já está no oceano, está trazendo algumas precipitações desde o litoral paulista até áreas do sul do Rio, sul de Minas, sul do Espírito Santo, e ao longo dos próximos dias deve trazer alguma precipitação entre o domingo e a segunda-feira para áreas do Espírito Santo, no norte, litoral sul da Bahia e também áreas de Salvador. Observamos que ao longo do sábado predomina mesmo um tempo mais seco em boa parte do Brasil. Temos alguma chuvinha fraca apenas no norte do Amazonas e de Roraima, norte do Pará e do Maranhão, mas nas demais áreas o predomínio é de um tempo mais seco mesmo. No domingo, as chuvas se intensificam no litoral sul da Bahia e também sobre áreas de Salvador. Temos pouca chuva nas demais áreas do litoral do Nordeste. Temos alguma precipitação no noroeste do Maranhão, entre o norte do Amapá, Roraima e também norte do Amazonas, mas tempo bem seco nas demais regiões do país. Já na segunda-feira, a tendência é que a chuva se intensifique na região de Salvador, também sobre algumas áreas de Maceió, Aracaju, até mesmo Recife pode receber precipitações. Aumentam as condições de chuva na região de Manaus, sobre o norte do Amazonas e Roraima, norte do Pará, do Amapá e noroeste do Maranhão. Tempo bem seco entre o sul, sudeste, centro-oeste, interior do nordeste e interior do norte do país. Já na terça-feira, a chuva se intensifica aqui no litoral do Nordeste, desde Salvador até a área de João Pessoa, abrangendo todo o litoral. Podemos ter algumas precipitações mais fortes, desde áreas de Aracaju, Maceió, Recife, precipitações ainda influenciadas pela passagem desta frente fria sobre o Oceano Atlântico. Podemos perceber que um tempo bem seco irá predominar ao longo da semana e a chuva mais forte deve ficar apenas no norte, tempo seco nas demais regiões. Na quarta-feira não é diferente, a chuva se intensifica sobre o Amazonas e Roraima, continua chovendo forte entre Salvador até áreas de Maceió e nas demais áreas do país temos um tempo seco. Na quinta-feira, muita chuva sobre áreas do Amazonas, alguma precipitação fraca entre Rondônia e o Acre. Já na sexta-feira, aumenta a nebulosidade no sul do Rio Grande do Sul, que vai antecipar a chegada de uma frente fria no estado. E na sexta e no sábado podemos ter algumas precipitações pela região da Lagoa de Patos. Até Porto Alegre pode ter algumas precipitações mais fracas,
Continua chovendo forte entre o Acre e Amazonas, Roraima, também alguma chuva isolada entre o Pará, Amapá e Maranhão. Demais áreas do país com tempo seco. Já no sábado, a tendência é que a chuva ela continue restrita a partes do norte, litoral do nordeste, e alguma chuvinha pode acontecer no litoral do Paraná e litoral de São Paulo. De forma geral, quando nós analisamos o acumulado de chuva ao longo dos próximos 7 dias, nós podemos notar que os maiores acumulados de chuva ficarão restritos ao litoral do sudeste, do nordeste e principalmente à região norte do país. Temos a intensificação das chuvas sobre áreas do Amazonas, Roraima, com acumulados que podem chegar aos 100 milímetros entre o norte do Amazonas e também norte de Roraima, precipitações fracas entre áreas do Amapá, norte do Pará e do Maranhão, entre 10 a 30 milímetros, nessa costa mais ao norte do Brasil. Sobre o litoral do sudeste, as precipitações mais volumosas devem ocorrer sobre o sul do Rio de Janeiro, mas temos chuvas fracas no litoral de São Paulo, sul do estado de Minas Gerais e também leste do Espírito Santo. Chuvas moderadas sobre o litoral da Bahia, devido à passagem da frente fria, inclusive na região de Salvador podemos ter precipitações que podem chegar aos 40 milímetros e algumas precipitações volumosas também podem ocorrer entre Maceió, Aracaju, Recife, chuva fraca entre João Pessoa e Natal aqui no Rio Grande do Norte. Praticamente não temos condições para chuvas fortes nas demais áreas do sul do país, no interior do sudeste, também no centro-oeste vai passar com um tempo bem seco, com exceção do extremo norte de Mato Grosso. Sobre áreas do sul do Pará, do Amazonas, Tocantins, Matopiba e Sertão do Nordeste, também temos um tempo bem seco ao longo dos próximos 7 dias. E no que diz respeito às temperaturas, o mês de julho terminará muito frio aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, áreas do sul do Paraná, leste de São Paulo e leste do Sudeste. As temperaturas irão ficar bem amenas devido à passagem da massa de ar de origem polar. Inclusive, entre este sábado 29, domingo dia 30 e a segunda dia 31, podemos ter geadas ainda fortes em algumas áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. As cidades que ficam mais ao sul do Paraná, mais altas, podemos ter também temperaturas mais amenas nessas áreas, não sendo descartada alguma geada também entre o sábado e o domingo, mas sobre o sudeste as temperaturas vão ficar mais aconchegantes aqui no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, áreas do leste de Minas, Espírito Santo. Não serão temperaturas baixas, apenas temperaturas máximas mais agradáveis devido à passagem desta massa de ar polar. Essa massa de ar polar não deve atingir com força as demais áreas do país, mas pelo contrário, temos uma onda de calor muito forte atuando no centro-oeste, no norte, no nordeste, que deve se intensificar a partir dos próximos dias. Observamos que no domingo pela manhã as temperaturas ficam bem agradáveis aqui sobre parte do sul e do sudeste do país, mas já temos um tempo seco nas demais áreas do país, entre o norte do estado de Mato Grosso do Sul, também áreas também do estado do Goiás, Tocantins, Pará, Amazonas. Desde o período da manhã já temos temperaturas altíssimas e na tarde podemos ter temperaturas que superem os 41 graus Celsius aqui no sul do Amazonas, supere os 40 graus Celsius no norte do estado de Roraima, do Mato Grosso e sul do Pará. Temperaturas também se elevam bastante entre o norte de Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo, oeste de Minas, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, interior dos estados do Nordeste, devido a essa onda de ar quente que deve trazer temperaturas recordes ao longo desse final de julho e na primeira semana de agosto. Esta semana irá iniciar de forma mais fria aqui no sul e terminar também com um tempo mais quente e iniciar quente
sobre o centro e terminar muito quente sobre essa parte mais ao centro do Brasil. Observamos que na segunda-feira continua com temperaturas bem agradáveis entre o sul, sudeste do país, com geadas fracas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Não é descartada alguma geada bem fraca no sul de Minas Gerais, nas cidades do topo da serra, mas esse frio não deve se intensificar sobre as demais áreas do estado. Pelo contrário, temos um tempo muito quente também na segunda-feira, entre Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso, novamente com temperaturas superiores a 39 e 40 graus Celsius. Observamos que ao longo da terça-feira as temperaturas continuam bem agradáveis pelo amanhecer no sul e no sudeste, mas à tarde temos temperaturas novamente bem elevadas no centro-oeste, norte, nordeste do país. Já ao longo da quinta e sexta-feira, as temperaturas continuarão bem quentes no Brasil Central, principalmente entre Mato Grosso do Sul, áreas do Paraná, áreas do Pará e também do estado do Amazonas, e temos um tempo mais ameno sobre partes do litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E para terminar, nas anomalias de temperatura, podemos perceber que a semana deve começar com temperaturas abaixo do normal sobre parte do sul e deve terminar com temperaturas muito acima do normal aqui no centro-oeste, norte, nordeste, e até mesmo temos a intensificação de temperaturas mais altas na região sul do país, devido também a um tempo mais quente ao longo desta semana. Essa primeira semana de agosto provavelmente será a semana mais quente do mês. A partir da segunda semana de agosto, temos a entrada de um ar frio que deve derrubar as temperaturas entre o sul, sudeste, centro-oeste até áreas do norte. Também terá um refresco para as temperaturas muito quentes. Então, a primeira semana de agosto deve prevalecer como uma semana mais quente até o momento. Podemos perceber que ao longo da semana essa massa de ar polar ela deve se restringir apenas ao litoral do sudeste, algumas áreas do sul, do centro-oeste, mas à medida que nós entramos no mês de agosto, a tendência é de um tempo mais quente, desde áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Também temos um tempo mais quente aqui em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, no estado do Amazonas e do Pará e áreas do Nordeste. Mas já a partir do dia 4, dia 5, já temos outra entrada de ar frio aqui no Rio Grande do Sul. E a partir da próxima semana, ou seja, a segunda semana de agosto, esse ar frio ele deve se intensificar nas demais áreas do centro-sul do país. Obrigado pela sua audiência, se inscreva no canal, até o próximo vídeo.